Então, boa noite, gente, mais uma vez. Então, nessa nossa reunião, nessa live, nós iremos fazer a nossa aula de revisão. Foi mandado para vocês na plataforma um exercício contendo questões que envolve todos os assuntos, né, que irão ser cobrados na prova, que a gente já havia conversado na aula passada, que é antifúngicos, morfisiologia fúngica e os dois artigos, um de herpes viral e o de micoses, tá? Esses serão os conteúdos da prova e nós vamos fazer a nossa revisão baseada no exercício que foi enviado para vocês na plataforma, tá? Deixa eu só admitir mais algumas pessoas que estão chegando. Abram aí o exercício de vocês para que a gente possa, para que todo mundo possa acompanhar a leitura, para ficar mais fácil para a gente. Tá todo mundo com o material aberto aí? Todo mundo com o material aberto? Estão me ouvindo, gente? Todo mundo me ouvindo? Tudo ok? Certinho? Alguém ativa o áudio só para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Alô? Sim, prof. Eu estou ouvindo. Ah, tá. Vocês ficam tão quietinhos que eu penso que tô só eu na sala. Tá, então abram lá, vamos lá para a primeira questão. Todo mundo abriu aí o exercício? Sim? Então vamos lá. Primeira questão. Antifúngicos do grupo dos azóis, como o cetoconazol, o fluconazol e o miconazol, são eficazes no tratamento de várias infecções fúngicas, entre elas a candidíase. Dentro deste contexto, qual o mecanismo de ação dos antifúngicos do grupo dos azóis e qual a consequência para a célula? O que vocês colocaram? Teve alguém que conseguiu responder? Jefferson, que está aí com o áudio ativado. Eu estou abrindo ainda o exercício. Qual é o mecanismo de ação dos azóis? Os azóis, eles vão atuar como, gente? A resposta para essa pergunta é que os azóis, eles vão inibir a síntese do ergosterol, tá? O ergosterol é um esterol presente na membrana de fungos, certo? E qual é o mecanismo de ação? Logo, esse lipídio, né? Ele é extremamente importante, que ele é um dos principais componentes da membrana dos fungos e está presente apenas na membrana dos fungos. Então, os azóis, eles irão inibir a biossíntese ou produção do ergosterol. De que forma? Qual o mecanismo? Como é que os azóis fazem isso? Eles inibem uma enzima chamada, quem lembra da enzima? 14-alfa-lanosterol demetilase. E o que essa enzima faz? É uma enzima que participa da via biosintética do ergosterol, tá? Não é só essa enzima, tem outras enzimas que em cadeia irão transformar precursores até chegar no produto final, que no caso é o ergosterol, tá? Como os azóis inibem a enzima, essa enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, a enzima não vai atuar, ou seja, ela não vai realizar a conversão do lanosterol em ergosterol. Logo, nós não teremos um ergosterol saudável para ser alocado, né, na membrana, trazendo como consequência o quê? A membrana será mal formada, né? Ou seja, as funções naturais da membrana de transporte, sinalização, serão prejudicadas e aí a célula fúngica morre. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Todo mundo me ouviu? Sim?
Oi, 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 estão me ouvindo? Sim, professor. Todo mundo entendeu o mecanismo de ação dos azóis? E a consequência? Porque nessa pergunta tem duas perguntas. O mecanismo de ação dos azóis e a consequência, né, para a célula, a consequência imediata desses antifúngicos. Então, a consequência é o quê? A má formação da membrana, né? Ou você poderia colocar também nessa resposta interferência na integridade da membrana, ou seja, prejudica a integridade da membrana. Certo? Todo mundo entendeu? Querem que eu repita? Mecanismo de ação dos azóis? Oi, professora. Por favor. Quer que eu repita, Rosa? Eu quero, eu voltei. Agora que eu voltei com o meu material. Por favor. Tá, agradeço. Então, mecanismo de ação dos azóis é inibir a síntese do ergosterol. O ergosterol é um esterol presente na membrana dos fungos. Tá? Os azóis, eles inibem a síntese desse ergosterol. De que forma? Inibindo a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa enzima é responsável por converter um precursor de ergosterol, chamado de lanosterol, em ergosterol. Se a enzima está inibida pelos azóis, ela não vai fazer essa conversão. Logo, eu não terei ergosterol saudável, né? Eu terei um ergosterol alterado. Eu tendo ergosterol alterado, a minha membrana também não vai estar normal. Eu vou ter o quê? Uma má formação de membrana. Tá? Então, a consequência para a célula é a má formação da membrana. Uma vez que o ergosterol é um dos principais componentes das membranas citoplasmáticas das células fúngicas. Certo? Certo, obrigada, professora. Então, vamos passar para a segunda. Todo mundo agora conseguiu abrir aí o exercício? Consegui, professora. Ótimo. Então, vamos lá para a segunda. Segunda questão. A utilização de antifúngicos atuantes no meio intracelular, como a flucitosina, possui grande eficácia em tratamentos contra Candida albicans e Candida neoformans, pela sua ação inibitória. Com base nisso, explique como a flucitosina atua. Ou seja, né, trocando em miúdos, a pergunta é: qual o mecanismo de ação da flucitosina? Alguém resolveu? Então, vamos lá a resposta. Gente, a flucitosina, ela é também conhecida como 5-fluorocitosina, né? Ela é um antifúngico do grupo dos análogos de base nitrogenada. E o que é um análogo? É uma estrutura similar a uma outra estrutura. Tá? Quando eu digo similar, é porque não é igual. Tem a estrutura química similar, mas as funções delas são diferentes. Ok? E para que serve uma base nitrogenada? A base nitrogenada é um dos componentes das subunidades formadoras de ácidos nucleicos. Então, a flucitosina ela irá inibir a síntese de um ácido nucleico. Que ácido nucleico é esse? O RNA mensageiro. Tá? Então, o mecanismo de ação da flucitosina é: quando a flucitosina ela entra na célula fúngica, ela sofre uma conversão enzimática, tá? Ela é convertida enzimaticamente em 5-fluorouracil. O 5-fluorouracil é um análogo de citosina, certo? E a citosina compõe o nucleotídeo que está presente no RNA mensageiro, certo? Então, lá na célula fúngica, eu vou ter citosinas naturais e vou ter o análogo, o 5-fluorouracil. Então, no momento que a cadeia de RNA mensageiro, né, que é um polímero de nucleotídeos, está se formando, ao invés de entrar ali, pode entrar a flucitosina natural, a citosina natural. Mas eu tenho ali a citosina falsa, que é o 5-fluorouracil.
ele pode o quê? Se intercalar, né, na cadeia de RNA mensageiro, formando um RNA mensageiro alterado. Tá? Por quê? Porque o 5-fluoruracil, ele não tem a mesma função da citosina. E ele se intercala ali na formação do RNA mensageiro. Se eu tenho um RNA mensageiro anormal, o que eu vou ter anormal também, gente? O RNA mensageiro, ele tem o código, né? Os códigos para formar o quê? As proteínas. Logo, eu vou ter também o quê? Uma proteína alterada. Recapitulando, tá? Qual é o mecanismo de ação da flucitosina? A flucitosina, ela é convertida enzimaticamente em 5-fluoruracil. E o 5-fluoruracil, ele se incorpora na fita nascente de RNA mensageiro, formando um RNA mensageiro alterado, né? Então, vou interferir ali na síntese do RNA mensageiro. Se eu tenho um RNA mensageiro anormal, eu vou ter também uma proteína anormal, tá? Ou seja, os fungos não vão conseguir produzir as suas proteínas de forma normal. Eu não tendo proteínas normais, a célula irá parar de crescer, né, de realizar suas funções, e aí um sistema fagocítico chega e fagocita aquele fungo lá que não está mais desenvolvendo as suas funções naturais. Certo, gente? Certo, professora. Então, a flucitosina, ela inibe a síntese do RNA mensageiro, tá? A forma que é o mecanismo de ação, como eu falei para vocês. Certo? Por meio da intercalação ali na formação desse RNA mensageiro. Alguém quer ler a terceira questão? Vocês estão muito caladinhos. A Rosa lê. Agora que eu fui ver a minha... Tá, eu posso ler, professora. Os agentes antifúngicos são classificados em diversas categorias, a quais possuem alvos diferentes. Com base no que foi estudado em sala de aula, responda quais os alvos específicos, diretos de cada antifúngico abaixo. Aí, letra A, alinamidas, Alilaminas, azóis, equinocandinas e polienos. Certo. Então, o que essa questão quer? De cada um desses antifúngicos, ou grupo de antifúngicos, que a Rosa acabou de elencar aí, a questão está pedindo o quê? Os alvos específicos, né? Ou seja, o sítio-alvo, onde esses antifúngicos irão atuar na célula fúngica, especificamente. Porque a gente sabe que existem os alvos gerais, que é a estrutura, e os alvos específicos, ou seja, onde exatamente esse antifúngico irá atuar, certo? Por isso aí, alvos específicos que também a gente pode chamar de alvos diretos. As alilaminas, qual seria o alvo específico direto da alilamina, gente? Primeiro, vamos recapitular aqui o mecanismo de ação das alilaminas. Qual é o mecanismo de ação das alilaminas? As alilaminas inibem a síntese do ergosterol, assim como os azóis, só que de forma diferente. Enquanto os azóis eles inibem a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase, que é uma das enzimas que participa do processo de síntese, as alilaminas irão inibir, né, outra enzima que participa do processo de síntese. Certo? Oi, gente, voltei. Deu um probleminha rapidinho aqui na internet, mas estamos de volta. Vamos recapitular a questão lá, tá? A terceira questão está pedindo o quê? Está pedindo o sítio-alvo específico de cada um daqueles antifúngicos lá, o grupo de antifúngicos. Todo mundo está me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, prof. Sim. Tá, então a gente estava falando lá das alilaminas. As alilaminas, qual é o mecanismo de ação delas?
inibir a síntese do ergosterol, só que de forma ergosterol, de forma diferente dos azóis. Enquanto os azóis irão inibir a enzima 14-alfa-lanosterol-demetilase, as alilaminas inibem outra enzima que participa da via biosintética do ergosterol. E essa enzima é o alvo específico das alilaminas. Resta saber qual é o nome dela, que aí é a resposta da letra A. O alvo específico ou direto das alilaminas é a enzima escaleno-epoxidase. Tá? Então, a resposta, escaleno-epoxidase. A enzima escaleno-epoxidase. E qual seria o alvo geral das alilaminas, gente? Já que o específico é a enzima escaleno-epoxidase. O alvo geral Qual é, Jefferson? é a membrana, tá? Pois, gente, voltamos de novo. Voltou. Então, qual é o alvo geral das alilaminas? É a membrana A citoplasmática. membrana. Isso, uma vez que o ergosterol está presente na membrana citoplasmática. Ok? E as alilaminas, elas inibem o quê? A síntese do ergosterol. Certo? Letra B, vamos para a letra B. Azóis. Eu até já falei para vocês, né, qual é o alvo específico. Professora? Oi. Tava mudo, prof. Tava mudo, professora. Tá, então vamos lá. Letra B, né? Parou na letra B. Letra B Isso. pede Isso. o alvo específico dos azóis. Eu até já havia falado quando eu estava explicando as alilaminas. Quem é o alvo específico dos azóis? O alvo geral dos azóis é o mesmo das alilaminas, tá? Membrana citoplasmática. Agora, quem é o alvo específico? O alvo específico é a enzima 14-alfa-lanosterol. Certo, gente? Alvo específico. Ficou mudo. Ficou mudo, professora. Tá, então vou repetir. O alvo específico dos azóis é a enzima 14-alfa-lanosterol demetilase. Essa é a resposta da letra B, tá? Letra C. Qual é a letra C, Rosa? Fala aí. Letra C é equinocândidas. Equinocandinas. Equinocândidas. Isso. Equinocandinas. Equinocandinas. O alvo específico das equinocandinas é a enzima 1,3 beta-D-glucano sintase. Por quê, gente? Qual é o mecanismo de ação das equinocandinas? As equinocandinas inibem Estão me ouvindo? Professora. Oi. Não estava, professora, estava mudo. Tava mudo. Agora que voltou. Tá, então paramos em equinocandinas, né? As equinocandinas, o mecanismo de ação dela, gente, é inibir a síntese de glucano. E o glucano é um dos componentes da parede celular da célula fúngica, ok? De que forma as equinocandinas agem? Elas inibem a enzima. Parou de novo a internet, essa chuva veio hoje. Voltei. Professora. Estava mudo, né? Mas já voltei. Estamos aqui, tá? Então, mais uma vez. Estão me ouvindo agora, né? Sim. O mecanismo de ação das equinocandinas é inibir a síntese de glucano. Que glucano? 1,3 beta-D-glucano. Quem é a enzima que participa da síntese desse polissacarídeo, desse glucano? É a enzima 1,3 beta-D-glucano. D-glucano sintase, né? Que é a enzima que sintetiza esse polissacarídeo. Certo? Então, logo, a resposta...
Ficou mudo de novo, né? Isso, voltou agora, prof. A resposta qual é, gente? A enzima 1,3 beta 1,3. 3 beta-glucanosintase. sintase. Beta-D-glucanosintase, tá? Ok? Quem seria, então, o alvo geral, gente? O alvo específico é esse, né? Que a questão está pedindo os alvos específicos. Quem seria o alvo geral das equinocandinas? É só vocês pensarem, lembrarem de onde faz parte o polissacarídeo glucano. Ele faz parte de qual componente? Da parede celular. Da parede celular. Logo, como ele é um componente da parede celular, o alvo geral das equinocandinas é a parede celular. O alvo específico é a enzima 1,3 beta-D-glucanosintase. 1,3 sintase, tá? Então, já recapitulamos, falamos, repetimos. Então, resposta, essa enzima. Uhum. Qual é a outra que vem? O outro? polienos, né? Polienos. É a letra Então, os polienos, quem é o alvo específico, né? Onde os polienos irão agir especificamente? O do Jonathan, acho que. Eu pensando que eu tava arrasando aqui. Voltei. Voltou. Oi, prof. Saudade da senhora. Ô, Jonathan. Tá bem? Tudo Eu tava numa É, aula. Estou bem, prof, estou quando o numa Jonathan tava. O Jonathan tava dando um show e a senhora não tava nem ouvindo. Jonathan. live. Dê seu show de Fiquei até novo. triste. Qual é o mecanismo de ação dos polienos? Roberta, tu só aparece na aula da professora Voltei. Eu vou sair. Thay. Me dá a Opa, gente, resposta, tchau. deixa eu arrasar. Tá, gente. Na membrana plasmática, professora. O alvo geral, qual é o alvo geral, Jonathan? Não, o alvo específico. Membrana plasmática. Aí, no caso, não. Específico, ele vai agir, ele vai se ligar no ergosterol, ele vai causar permeabilidade da membrana. Ele vai, na verdade, aumentar a permeabilidade, né? Porque ele vai abrir poros na membrana. Aumentar. A membrana já tem o seu Isso poro fisiológico. A da professora Tá. Eu tava aí pra Coracinda agora. Tu não fala nada, nem vem visitar os amigos. Eu tava lá que era Camila, temporal pra lá. Voltei. Tá mesmo. Vamos voltar para os antifúngicos, vamos? Vamos. Então, os polienos, a pergunta é alvo específico. Quem é o alvo específico? O ergosterol, tá, gente? Porque os polienos vão se ligar especificamente no ergosterol. Exemplo de polienos: anfotericina B, né? E a nistatina, são os principais. Então, os polienos se ligam ao ergosterol, abrindo poros na membrana citoplasmática, aumentando o quê? A permeabilidade da membrana. Permeabilidade. Isso, a membrana ela já tem a sua permeabilidade natural, né? Ela é semipermeável. Quando os azóis se ligam ao ergosterol, ele abre vários poros, forma vários poros na membrana, fazendo com que a membrana fique mais permeável, né? Aumenta a permeabilidade. Nisso, o que acontece? A membrana vai começar a perder fluidos, substâncias, né? Importantes, íons importantes, como cálcio, como fósforo, como sódio, causando o quê? Fazendo com que a célula, né, ela perca ali a sua fisiologia normal, ela entra em colapso e aí ela morre, né? O fungo morre. Então, o alvo específico, quem é? O ergosterol. Ergosterol. Alvo geral, quem seria? Membrana plasmática. A membrana plasmática. Muito bem. Tchau, boa noite. Direta aqui. Isso já vai entrar na próxima. Vai entrar na próxima questão. Consequência direta da atuação dos polienos. A gente sabe que a consequência dos antimicrobianos, seja ele antifúngico, antibacteriano, é o quê, gente? Morte, né? Matar o micro-organismo ou inibir o crescimento.
Mas cada antifúngico tem uma consequência direta antes dessa consequência final, que é a morte ou a inibição do crescimento. Qual seria a consequência direta, né, imediata dos polienos? O aumento da permeabilidade. Permeabilidade. Isso. Mas vamos guardar que é a próxima questão. Quarta questão, quem lê aí para mim? Explique quais as consequências imediatas e específicas para a célula fúngica quando a utilização de baixo. Isso. Letra A, terbinafina. Qual seria a consequência direta, imediata, específica da terbinafina, gente? A terbinafina... A inibição da biossíntese do ergosterol. Como? Inibição da biossíntese do ergosterol. Tá, isso daí é o mecanismo de ação, tá? Ela inibe a síntese do... A enzima escaleno-epoxidase. A enzima escaleno-epoxidase, ela é o alvo específico. Eu quero a consequência. O que acontece quando o paciente é tratado com a terbinafina de forma imediata, com a célula fúngica? Um macete para vocês. É só vocês lembrarem do mecanismo de ação. Quem conhece o mecanismo de ação de cada um desses vai saber a consequência imediata, tá? Eu vou falar desse daqui. Melhora a respiração, professora. Como? Melhora a respiração do paciente. Não, gente. A terbinafina, o que ela faz? Ela inibe a síntese do ergosterol, né? A gente tem que pensar no fungo, a consequência imediata para a célula fúngica, tá? A gente não está falando do quadro geral do paciente, está falando do efeito do antifúngico na célula fúngica. Eu vou falar essa letra A bem direitinho para vocês, aí para vocês pensarem na B, C, D e a E, tá? Terbinafina, qual é o mecanismo de ação dela? Ela é uma alilamina. Qual é a função da alilamina, o mecanismo de ação? Inibir a síntese do ergosterol, né? De que forma? Inibindo uma das enzimas que participam. Escaleno-epoxidase. É a escaleno-epoxidase. Beleza. Quando a terbinafina inibe essa enzima, né, eu não vou ter o ergosterol. E o ergosterol, ele é um componente muito importante na membrana. Se eu não vou ter um ergosterol saudável na membrana, o que vai acontecer com a minha membrana, com a membrana da célula? Ela será mal formada, né? E essa má formação de membrana pode causar várias coisas. Então, a consequência imediata da função da terbinafina é o quê? A má formação da membrana. Poderia ser também interferência na integridade da membrana. Ou seja, a membrana ela não está íntegra, ela não está normal. Ela foi prejudicada porque eu não tenho um componente importante dela ali. Deu para entender, gente? Sim. Consequência imediata. Eu entendi terbutalina, por isso que eu falei aquilo. Não, terbinafina, tá? Que é uma alilamina. Certo, gente? Então, Professora? Oi. A senhora pode repetir com calma essa terbinafina? Posso. Só para me ver justamente já as outras, tá? Por favor, que eu vou... Tá. Pode A falar. terbinafina é uma alilamina, tá? Qual é o mecanismo de ação da terbinafina, que é uma alilamina? Inibir a síntese do ergosterol. Ela inibe a síntese do ergosterol, assim como os azóis. Só que o mecanismo de ação é diferente. A forma como ela faz isso e a forma como os azóis fazem isso é diferente. E a forma como eles agem a gente chama de mecanismo de ação. Então, qual seria o mecanismo de ação completo até chegar nas consequências? O mecanismo de ação é a inibição da síntese do ergosterol, tá? Como que se faz isso? Como é que a alilamina faz isso? Inibindo uma enzima que participa dessa biossíntese. Que no caso da alilamina é a escaleno-epoxidase. Quando a terbinafina inibe essa enzima ela não vai converter
os seus precursores nos outros, até chegar no produto final, que é o ergosterol. Aí eu vou ter o quê? Um ergosterol alterado, anormal, e esse ergosterol anormal, ele vai lá para a membrana. Só que a membrana não está esperando o ergosterol anormal, ela está esperando o ergosterol normal. E aí o que acontece com a membrana? Ela sofreu uma má formação, né? Ela foi má formada. Ou seja, a integridade dela foi prejudicada. Então, essa é a consequência imediata para o fungo quando da utilização da terbinafina, certo? E qual é a consequência final para essa célula fúngica? Será o quê? A morte, né? Por quê? Porque a membrana alterada, má formada, ela não vai exercer as suas atividades normais. A atividade de transporte dela vai ser prejudicada, a atividade dela de sinalização, né, de interagir com as outras células será prejudicada, tá? Então eu vou ter aí a consequência final, que é a morte, mas a imediata má formação da membrana ou também interferência na integridade da membrana. Qualquer um dos dois que vocês colocassem estaria certa. Entendeu, Rosa? Entendeu? Entendi sim, professora. Obrigada, professora. Já que vocês entenderam, eu quero que vocês pelo menos tentem a letra B. Fluconazol. Qual é a consequência imediata do fluconazol? 1, 2. Bom, eu acho que é, mais uma vez, a inibição de uma enzima que ela é responsável pela conversão, no caso do lanosterol, para virar o ergosterol. E, consequentemente, vai causar também uma má formação na membrana desse fungo. Eu creio que é isso. Então, qual é a resposta? A inibição da biossíntese. A inibição da biossíntese. O Jefferson acha que a consequência imediata é a inibição da biossíntese. E você, Jonathan? Ele vai inibir a enzima 14 e alfa-lanosterol. Calma, Jonathan. Você está falando do mecanismo de ação. Lembrem que eu quero só a consequência, tá? Esqueçam o resto. Eu falei todo desde o início para vocês entenderem a consequência. Mas a questão está pedindo a consequência imediata. Qual seria? Tá, tem uma ação antifúngida e com a inibição da biossíntese. Não. Não é isso? Não. Jonathan, tu acertou, tu só tá falando tudo. Ai, que bom. Glória a Deus. É a má formação da membrana. É a má formação. Má formação da membrana. É a mesmíssima coisa das alilaminas. Sim. Porque ambas não inibem a síntese de ergosterol. Só que o mecanismo de ação delas é diferente. Só que a consequência imediata professora, é a mesma. Oi. Professora? Oi. Então, no caso, eu poderia afirmar então que os polienos, os azóis e as alilaminas, elas também têm as mesmas consequências? Não. Dos que elas atuam na membrana plasmática? Tá. Ambos vão interferir lá na membrana plasmática. Só que os azóis e as anilaminas, elas vão causar o quê? Uma má formação de membrana, né? Agora, os polienos, pensa no mecanismo de ação. O que ele tem como consequência? Aumento na permeabilidade, porque forma poros que não existiam, né? Deu para entender? Sim, sim. Então, quando os polienos eles se ligam lá no ergosterol, eles acabam formando vários poros, aumentando o quê? A permeabilidade. Então, é o que? Aumento na permeabilidade seria a consequência imediata dos polienos. Agora, das alilaminas e dos azóis é a mesma consequência, porque ambos interferem na síntese do ergosterol. Ok? Acho que essa é a pergunta da C, né? Ah, não. Da C é a flucitosina. Qual seria a consequência imediata da flucitosina? É só lembrar também do mecanismo de ação, mas vocês não podem falar o mecanismo de ação todo. Vocês têm que falar consequência. O que é consequência? É o resultado. Afeta a síntese proteica. Isso, entendeu, Jonathan? Parabéns. É isso. Boa noite, tchau.
Então, Tô saindo. você Tchau, entendeu. Entendeu? Consequência é o quê? É a interferência, né, na síntese proteica. Por quê? Porque a flucitosina, o mecanismo de ação dela é o quê? Inibir a síntese do RNA mensageiro. Se eu não tenho RNA mensageiro normal, eu vou ter proteínas anormais. Logo, a consequência imediata é o quê? A interferência na síntese de proteínas. Deu para entender agora, né, gente? Hum. Vamos ver, então, qual é